Na última aula nós vimos então o conceito de aceleração, que está relacionado com a variação da velocidade. Então nós estamos agora analisando o chamado movimento uniformemente variado, que nós podemos chamar simplesmente de MUV. Então no movimento uniformemente variado, quem está variando ali é a velocidade, e quem é uniforme, né, ou seja, né, que mantém uma noção de uniforme, de constância, é a aceleração. Ou seja, o movimento uniformemente variado é a aceleração que é constante. Lembra que nós estudamos no movimento uniforme as equações que nós tínhamos para o movimento uniforme? Na verdade, a equação geral era a equação da posição, x igual a x0 mais vt. Ou seja, uma posição final é uma posição inicial mais uma velocidade multiplicada por um tempo, né? Lembrando que se você preferir, você pode chamar isso de S igual a S0 mais VT, se quiser generalizar. Então isso daqui era o nosso movimento uniforme. O que nós temos agora no movimento uniformemente variado, a primeira equação que nós vimos de fato na aula anterior, que era a definição de aceleração, ela nos fornece a velocidade final em termos de uma velocidade inicial mais uma aceleração multiplicada por um tempo. Tá? Repara que as equações elas têm uma estrutura muito semelhante. O que a gente precisa agora é de uma equação que relaciona o espaço percorrido no movimento uniformemente variado. Nesse nosso curso eu não vou ficar deduzindo um monte de equação, tá? Eu vou deduzir uma ou outra ali. No geral, algumas equações assim eu vou apresentar elas prontas, mas vocês encontram a dedução de modo fácil aí na internet, até mesmo em livros de ensino básico, tá? Mas eu não vou me atentar muito a ficar mostrando a dedução de algumas equações. Eu vou me atentar mais para aquelas que interessam para a gente de fato. Quando a gente for falar do movimento uniformemente variado, o espaço x, ele vai poder ser descrito em termos de uma posição inicial, x0, que pode ser 0 ou pode ser qualquer outro valor. Só que agora nós teremos uma velocidade inicial multiplicada por um tempo, tá? Então, o que antes era apenas uma velocidade, como agora a velocidade está variando por conta de uma aceleração, nós temos uma velocidade inicial, então uma velocidade v0. E aqui vai entrar um termo quadrático, um tempo ao quadrado multiplicado pela nossa aceleração, dividido por 2. Tá? A gente pode chegar nessa equação, não é tão difícil chegar nela, mas de novo, eu não vou ficar me preocupando em deduzir essa equação e outras também, tá? Eu vou deduzir poucas equações desse curso, porque o que vai interessar pra gente mais é entender o que as equações significam. Então essa primeira equação, ela descreve a velocidade, né, a equação da velocidade, e essa segunda equação aqui, ela é a equação horária da posição. Equação horária da posição, só que agora no movimento uniformemente variado. Tá? Então vou colocar uma terceira equação aqui, tá? Essas equações gerais descrevem o movimento uniformemente variado, que é quando eu tenho a minha aceleração. Então agora eu tenho a aceleração aparecendo nos meus dois termos. Tá? Tanto a equação da velocidade quanto a equação da posição, elas são equações que envolvem a variável do tempo, ok? Mas nem sempre eu vou ter o tempo ao meu favor, nem sempre eu vou saber de fato, nem sempre eu terei essa informação a respeito do tempo, tá? Então, nossa saída, nós podemos utilizar uma outra equação, que ela relaciona a velocidade final do objeto ao quadrado igual a velocidade inicial do objeto ao quadrado, mais 2 vezes a minha aceleração, multiplicado pela variação do espaço, meu ΔS. Essa terceira equação, que basicamente é uma junção das duas equações de cima, ela é o que nós chamamos de equação de Torricelli, tá? Então a minha equação de Torricelli, ela relaciona as velocidades do objeto, a posição e a aceleração. Só que essa equação não é uma equação horária. Por quê? Porque ela não tem a variável do tempo. Tá? Então, quando que é bom, né? Quando que a gente pode utilizar a equação de Torricelli? Em problemas onde nós não temos informação sobre o tempo. Das duas, uma. Em problemas que a gente não tem informação do tempo, você pode calcular o tempo
e aí relacionar ela com a sua equação horária da posição, ou você pode simplesmente usar a equação de Torricelli, tá? E não calcular o tempo. Por exemplo, vamos ver um caso interessante. E vamos falar o seguinte: um objeto é abandonado de uma altura igual a 10 metros. Então eu estou soltando, tá, um objeto de uma altura de 10 metros. E eu quero saber, né, qual será a velocidade do objeto ao atingir o chão. Então, qual será a velocidade do objeto ao atingir o chão? Como tudo em física, né, problemas em física no geral, é sempre interessante a gente fazer um esquema, um desenho do que está acontecendo. Então, um desenho bem simples: eu tenho um objeto, uma bolinha, e essa bolinha ela vai ser abandonada. Então, ó, quando a gente fala abandonado, quer dizer que a velocidade inicial dessa bolinha é zero. Eu estou segurando essa bolinha na minha mão, então ela está em repouso. E o que vai acontecer é que essa bolinha ela vai cair e ela vai atingir o chão. Quando ela chega ao chão, ela chega com uma velocidade diferente de zero. E a altura que ela vai cair, que eu vou chamar de ΔS, ou como a gente costuma representar, H, é 10 metros. Ok? Aqui, ó, só para ficar de acordo com a notação que eu estou usando, né, eu posso escrever esse ΔS como um ΔX, tá, se eu quiser. Tá, como eu estou usando uma notação de espaço sendo x, eu poderia usar esse ΔS como ΔX. Mas, para esse caso específico, eu vou deixar ΔS só porque, sei lá, tá, só para vocês se acostumarem com a escrita, tanto x quanto s. Poderia escrever também ΔY, tá, em alguns casos vai aparecer ΔY para a gente, quando a gente for analisar problemas de lançamento oblíquo, tá, eu vou costumar utilizar ΔY, então tanto faz a letra que você usar aqui, tá. O que tem que ficar claro é que esse termo delta alguma coisa, ele é uma variação de posição. Então, nesse caso, como o objeto está caindo, eu vou chamar esse ΔS de H. Tá? Então, esse H representa a nossa altura. Então, vamos lá. Um objeto abandonado de uma altura de 10 metros. Então, o que eu tenho? Eu tenho informação da posição que esse objeto vai percorrer. Meu x, que é a mesma coisa que meu ΔS, que é a mesma coisa que meu H. Tá? Então, o espaço percorrido vale 10 metros. Eu tenho uma informação da velocidade inicial do objeto. A velocidade inicial do objeto, ele está em repouso, né? Ele foi abandonado, então a velocidade inicial dele é 0 metros por segundo. Eu quero a velocidade final do meu objeto, certo? Que outra informação que eu tenho? Lembra, né, que nós discutimos na aula anterior que se esse objeto está caindo, ele está caindo porque a Terra está puxando ele. Ou seja, quem está gerando a variação de velocidade do meu objeto, pois ele variou de velocidade, né? Ele saiu com velocidade 0 e chegou com uma velocidade diferente de 0, que a gente não sabe quanto que vale ainda. Então, como a velocidade variou, tem uma aceleração, e essa aceleração ela está apontando para baixo. Então, nós temos também uma aceleração nesse problema. E como a gente viu na aula passada, quem está puxando o objeto para baixo é a Terra, então a aceleração de qualquer objeto na superfície da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, como que a gente vai calcular a velocidade final? Nós temos que buscar alguma equação que relacione posição, velocidade e aceleração. Eu não tenho nenhuma informação do tempo, não sei quanto que vale o tempo aqui. Mas eu posso descobrir. O que seria esse tempo? Seria quanto tempo o objeto levou para cair. Ok? Primeiro, vamos resolver por Torricelli. Ou seja, vamos usar a equação que não precisa do tempo. Então, para o Torricelli, nós temos que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, multiplicado por ΔS, que nesse caso é a minha altura. Então, a velocidade final que eu quero descobrir, velocidade inicial é 0, então 0 ao quadrado, mais 2 vezes a minha aceleração. Essa aceleração é a aceleração da gravidade, que vale 10, vezes a altura, que também vale 10. Então, vai ficar que a minha velocidade ao quadrado, 0 ao quadrado é 0,
2 vezes 10, 20. 20 vezes 10, 200. Então, a velocidade do objeto vai ser raiz quadrada de 200. Tá? Raiz quadrada de 200, vamos arredondar aí. Tá? Se fizer na calculadora, vamos arredondar para 14. Tá? 14 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a velocidade que o objeto atinge o chão. Agora, tem como resolver esse exercício pelas minhas outras duas equações? Ora, até tem. Só que, repare que a minha equação do deslocamento, x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado dividido por 2, ela não me fornece nenhuma informação da velocidade final. Tá? O que me fornece informação da velocidade final é a primeira equação, v igual a v0 mais at. Ou seja, eu tenho que usar essa equação. Como eu quero a velocidade final, eu tenho que usar essa equação. Só que essa equação ela necessita do tempo. Tá? Então, como que eu vou usar o tempo? Ora, para esse caso, então, eu uso a primeira equação aqui. X igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Pela primeira equação, eu descubro quanto que vale o tempo. Descobrindo quanto que vale o tempo, eu uso na segunda equação. Então, vamos lá. Usando a primeira equação, vou até apagar essa por enquanto, tá? Eu tenho o quê? O que é o x? É a posição final. x0 é a posição inicial. Eu sempre posso considerar que o meu x0 vale 0. Tá? Então, se o objeto começou na posição 0 e ele caiu 10 metros, a posição final dele vai ser 10. Então, o meu x, esse x, que é a posição final, ele vale 10 metros. x0 é 0, mais velocidade inicial. O objeto foi abandonado, então a velocidade inicial dele é 0 também. 0 vezes o tempo que eu quero calcular, mais a aceleração. A aceleração é da gravidade, então vale 10. Vezes o tempo que eu quero calcular ao quadrado, dividido por 2. Olha só, 0 vezes t dá 0. Então vai ficar simplesmente 10 igual a 10t ao quadrado dividido por 2. Todo esse termo aqui sumiu, ok? Porque é tudo 0. Eu posso pegar esse 10 e dividir por esse 2, vai ficar então 10 é igual a 5t ao quadrado. Ok? 5t ao quadrado. Então, passando 5 dividindo os dois lados por 5, vai ficar que 10 dividido por 5 é igual a t ao quadrado. Ou seja, meu tempo ao quadrado, 10 dividido por 5 é 2. Consequentemente, o tempo vai ser raiz quadrada de 2, que a gente vai aproximar para 1,4. Ou seja, meu objeto leva 1,4 segundos para atingir o chão. Consequentemente, qual que é a velocidade final dele? Agora sim, como eu tenho tempo, eu posso usar essa informação na equação v igual a v0 mais at. V é a velocidade final, que eu quero calcular. V0 ele foi abandonado, então vale 0. A aceleração é da gravidade, vale 10. E o tempo a gente acabou de calcular, 1,4 segundos aproximadamente. Então vai ficar que v é igual a 10 vezes 1,4, 14. 14 metros por segundo, como era de se esperar, certo? Temos que obter o mesmo resultado, porque a física, porque a física é uma só. Então obtivemos o mesmo resultado por métodos diferentes, tá? Qual método você vai escolher? Bom, os dois vão chegar no mesmo lugar. Só que o Torricelli, uma vez que esse problema não deu nenhuma informação sobre o tempo, o Torricelli seria uma maneira mais direta de calcular esse problema. Mas se por alguma razão você não lembra a equação de Torricelli, mas você lembra da equação do espaço, né, da posição, e a equação da velocidade, então você pode usar essas equações para chegar no resultado final, ok? Então aqui foi um exemplo, essa aula, né, ela mostrou um exemplo de como a gente utiliza as equações de posição no movimento uniformemente variado. Até a próxima.